Olá pessoal, sejam bem-vindos a um momento de construção de um trabalho muito interessante que nós podemos desenvolver e fazer junto com os nossos alunos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com alfabetização e ludicidade, então alfabetizando e brincando com o bingo de palavras. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês a proposta, né, do que a gente pode trabalhar, de quais são os objetivos que se revelam, né, com esse trabalho, e aí também como é que a gente pode construir junto com os nossos alunos. Lembrando que a gente pode fazer isso com a educação infantil, com os anos iniciais do ensino fundamental e, por que não, também com os anos finais, tá? No ensino fundamental a gente tem uma ampla possibilidade, né, uma gama imensa de possibilidades para trabalhar com eles nesse processo de ludicidade, e a gente não pode deixar de considerar que as crianças precisam disso para aprender de uma maneira gostosa e prazerosa, tá bom? Então, muito bem. Para a gente começar a pensar como é o trabalho com bingo de palavras, é importante que a gente perceba que o objetivo dessa possibilidade, dessa estratégia, dessa brincadeira, ela não é só brincar, né? Brincar também, mas brincar aprendendo. Então a gente vai pensar na construção de palavras como uma construção de repertório para os nossos alunos. Essa é uma escolha fundamental, portanto, que vai nos ajudar também a pensar na escolha do material, na escolha do texto que nós vamos utilizar. E aí, portanto, a gente vai ampliando o repertório das palavras e também, é claro, trabalhando com imaginação, com construção, com criatividade, e tudo isso vai também levando para um caminho lúdico muito gostoso e muito leve, tá? Vamos pensar um pouquinho quais são os materiais que a gente precisa para trabalhar com bingo de palavras. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos de folhas sulfite, folhas que a gente vai utilizar para trabalhar também para escrever, né? Vocês vão poder tanto escrever à mão como utilizar o computador, né? Vai ficar a critério. Folhas tipo papel cartão, né? Umas cartolinas mais molinhas, assim, coloridas, para que as crianças tenham a oportunidade de trabalhar com um material também bastante divertido, ok? Contact, ou essa fita, né, que é uma fita um pouco mais larga, transparente, lápis, grafite, canetinha preta, régua, tesoura sem ponta para evitar qualquer tipo de acidentes, cola branca e uma caixa. Aqui no caso eu trouxe uma caixa, não uma caixa exatamente comprida, né, mas a gente pode utilizar uma caixa quadradinha ou uma caixa retangular, pode ser uma caixa de sapato, isso fica a critério de vocês também. O importante é que seja uma caixa com tampa, tá? Para que lá fique bem guardadinho, né, as fichas que vocês vão construir com os alunos, ok? Para iniciar esse processo, então, materiais apostos, né, tudo à mão, a gente faz uma escolha bem interessante de um texto que nós vamos utilizar com as crianças. Então, esse texto, né, no caso escolhido por mim, é o texto A Escola, um texto de Paulo Freire, para que a gente possa trabalhar com as crianças dentro também de uma proposta de oralidade, né, uma reflexão sobre o nosso espaço da escola, para que serve, né, o que a gente realiza dentro da escola. Então, além de ser uma temática muito importante para ser discutida, ela traz também nesse texto, né, essa temática, ela traz muitas palavras que ampliam o repertório daquilo que a criança já vivencia e já conhece. Feito, né, a leitura desse material, a gente vai para um processo de roda de conversa sobre essa temática. E aí a construção de uma lista de palavras. Aqui no caso essa lista foi construída, no caso, né, no computador, mas vocês podem construir com as crianças, escrevendo, podem e devem colocar na lousa ou mesmo num papel, né, bem grande, e essas palavras precisam ser devidamente construídas a partir do texto utilizado. Então vocês usam fazem, né, a lista de palavras com as palavras que vocês selecionarem do texto que foi lido, que foi discutido, tá? Depois disso, lista de palavras feitas, vocês vão utilizar essas palavras da lista para a construção da cartela do bingo. Então, a cartela do bingo, ela vai ser utilizada, vocês podem utilizar a folha sulfite dividida ao meio para cada cartela. Então, aqui a gente tem uma cartela, né, aqui embaixo e outra em cima com a mesma quantidade de palavras. Isso é fundamental. 24 palavras mais ou menos na lista e uma média de 12 palavras na cartela de bingo, para que a criança possa encher, né, toda a cartelinha do bingo e o jogo dá uma continuidade, né, e aí não fica algo cansativo, tá bem?
Além disso, então, para que a gente construa a cartela do bingo, em cima também dessa lista de palavras, nós vamos precisar selecionar essas mesmas palavras para colocar em cartelas, né? Colocar em fichas, melhor dizendo. Então, vocês colocam dentro de um quadrado, né? Ou mesmo uma planilha maior e organizam fichas que a criança consiga visualizar a palavra com facilidade. As mesmas palavras que estão dentro da lista, tá bom? Aí elas vão discutindo, vão conversando em função de qual seria a melhor palavra, né? Palavras que chamaram mais atenção. Vocês podem, inclusive, utilizar palavras para colocarem nessas fichas que as crianças tiveram em algum momento dúvidas. Enfim, né? Eles podem, inclusive, colocar palavras que eles gostam, palavras que eles não conhecem, palavras que são do cotidiano. No caso aqui, ó, uma palavra bastante do cotidiano. Trabalhar, escola, estudar, né? Para a construção dessas fichas é muito fácil, olha. A gente seleciona aqui, no caso, algumas palavrinhas, faz, né, na folha, coloca, recorta e cola nas folhas coloridas, ó. Muito tranquilo, muito fácil. Depois que a gente faz isso, a gente recorta e aí sim transforma nas fichas. Primeiro sem o contact, olha, e depois com o contact ou com a fita adesiva transparente, para a gente ter uma proteção maior também ao inserir, ao colocá-la nas caixinhas. Essas fichas, elas vão ser utilizadas para que as crianças possam, dentro da caixinha, uma ou outra, e você mesmo como professor pode, inclusive, fazer a seleção e tirando as palavras dali. Eu sugiro que essas palavras fiquem dentro da caixa e conforme vocês vão tirando, selecionando, no caso ali para o bingo, ela vá sendo colocada na lousa ou mesmo numa folha bem grande, numa cartolina, numa folha branca, para que as crianças possam também ir acompanhando quais foram as palavras já ditadas, né? Ou já selecionadas e que ninguém coma bola, como se diz no jogo de bingo, tá bem? Aí uma coisa bem importante que eu acho que a gente pode ficar a critério de vocês, vocês vão escolher se vocês querem que o bingo seja individual ou que ele seja em grupo, né? Aí claro que depende da demanda, da organização da sala, quantos alunos a gente tem e mesmo da proposta. O fundamental é que a gente perceba que essa atividade, ela tem uma proposta tanto lúdica, portanto ela precisa ser divertida, como uma atividade que também envolve o aprender. Então o grupo é uma sugestão muito interessante, porque as crianças vão se ajudando, vão organizando as palavras, olhando para as palavras, mesmo aquelas que ainda não conseguem escrever, né, que não têm a construção, a sua hipótese escrita dentro da proposta, né, da alfabetização e do letramento ainda lá, né, alfabética, elas podem ir criando ali algumas sugestões. Então, em grupo é muito interessante, tá? Aí, feito isso, vocês vão aos poucos conversando com as crianças, inclusive da proposta final, né? Como é que vocês vão trabalhar com o vencedor? Essa é uma grande discussão que a gente tem, afinal de contas, trabalhar com essa questão de quem ganha e quem perde também faz parte de um processo de ludicidade, de trabalho com o aprendizado, isso também faz parte de um contexto que a escola envolve, né? Então, para não ficar uma coisa, né, de se colocar o grande, o vencedor, como aquele único que consegue, a gente pode inclusive pedir que as crianças sugiram alguma possibilidade para se trabalhar posterior. Eu diria que uma grande proposta, que inclusive vai continuar trabalhando com essa construção do repertório das crianças e também da hipótese escrita delas, é que as crianças se organizem, né? E que aqueles vencedores, no caso o grupo vencedor, possa ser autor, né, de um texto. É claro que ser autor de um texto, como a Leda Tifuni nos mostra, não necessariamente é necessário que a criança escreva esse texto. Então a gente pode pedir que o autor, né, sejam as crianças vencedoras do bingo e que eles criem histórias com as palavras da cartela vencedora. Né? Então eles vão criar uma história tendo obrigatoriamente que ter a criatividade de utilizar aquelas palavras que estão na cartela em que eles venceram. E aí o outro grupo pode tanto ser o escriba ou ajudar você, professor, nesse processo de ser escriba e o texto se tornar um texto coletivo,
de todo o grupo, de toda a sala, e aí, portanto, na lousa, né, vocês podem fazer esse registro. E aí, claro, também isso pode acontecer individualmente, é uma sugestão para que toda a classe participe, ok? Fundamental que a gente perceba que todo o trabalho que envolve um jogo, uma atividade lúdica, ela tem a necessidade de ser divertida, de ser leve para os alunos. Então, nada de ficar com muitas regras. É claro que a gente precisa, todo jogo precisa de uma regra, a gente se esclarece, coloca isso, mas deixa os alunos também contribuírem. Afinal de contas, um jogo divertido também tem a construção dos alunos e eles podem e devem fazer isso, tá ok? Eu desejo de verdade que vocês se divirtam junto com os alunos de vocês na construção e também, é claro, no processo de realização dessa atividade lúdica e de alfabetização que é riquíssima, tá ok? Até mais! Ah, um lembrete! Esse bingo é só uma sugestão para vocês trabalharem. É claro que a gente também pode utilizar um bingo aberto, um bingo de imagens, um bingo com outras palavras, com números também, por que não? E aí numa próxima oficina a gente pode pensar nisso tudo, trabalhando um pouco mais oralidade, diversão e alfabetização.